Olá, gente, tudo bom? Hoje nós vamos resolver algumas questões de língua portuguesa da prova da ETEC, deste ano até, do processo de admissão do meio do ano, de 2024/1. Então, as questões da ETEC, elas são, digamos, misturadas. Não há assim uma seção específica para língua portuguesa, matemática, história, geografia, essas coisas assim. Então, eu peguei um texto sobre o qual eles fazem 4 questões, né? A maioria delas é de interpretação de texto, portanto, nós temos que conhecer uma coisa que é o gênero textual de um texto. O que é um gênero textual? Gênero textual é um texto que tem um público específico já pensado na sua confecção, ou seja, a pessoa já cria um certo tipo de texto pensando em quem vai lê-lo. Quando eu escrevo uma fábula, eu tenho em mente o quê? Que o meu público é um público infantil. Portanto, eu tenho que ter o quê? Menos personagens, apenas um único núcleo de conflito, desde que seja, digamos, extremamente explícito, coisas assim. Agora, esse texto que nós vamos ler, ele é um texto de divulgação científica. O que é um texto de divulgação científica? Ele fala sobre uma pesquisa ou alguma descoberta e traduz isso aí para o maior público possível, ou seja, o público de um texto de divulgação científica, digamos que ele é extremamente dilatado, porque várias pessoas têm que ler e têm que entender aquilo que foi descoberto ou pesquisado. Vamos lá então? Então, leia o texto para responder as questões de 6 a 9. Manter um cérebro com bilhões de neurônios custa caro. Ou seja, nós temos um dado, né, científico, mas ele é tratado como? De uma forma, digamos, extremamente mais jovial, fora daquele discurso hermético da ciência de uma forma geral. O que é um discurso hermético? Discurso hermético é o que? Aquele que é disponível para o seu entendimento para um grupo muito pequeno de pessoas. Isso aí se deve a um alquimista chamado Hermes Trismegisto, que fez as suas anotações por meio de códigos que pouquíssimas pessoas sabiam. Então, por causa disso que um texto em que ele é escrito é de uma forma em que poucas pessoas, né, entendam, ele é chamado de texto hermético, ou seja, fechado para a maioria das pessoas, tranquilo? Então, esse texto faz o quê? Ele bane o discurso hermético logo no seu início. Custa caro, ou seja, custa caro não é somente preço, custa caro aí, nesse caso, é o quê? É que o nosso cérebro, ele demanda o quê? Muita energia, ele gasta muito. Isso aí vai ficar mais claro quando nós lermos o restante do texto. Embora esse órgão responda por apenas 2% da massa de um indivíduo, ele consome 1/5 de toda a energia ingerida. Temos aí o que? Um dado científico para ratificar, ou seja, para tornar mais sólido aquilo que foi falado antes. Isso que é uma característica dos textos de divulgação científica, mas também dos textos dissertativos argumentativos. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma frase nossa e aí nós vamos ter que colocar algum argumento que torne isso mais forte, ou seja, que corrobore aquilo que eu falei, ou seja, eu
eu falo algo tendo como respaldo, ou seja, as costas quentes, de uma pesquisa, por exemplo. Nesse caso aí, nós temos o quê? Nós temos um dado científico que ele vai ratificar, ou seja, ele vai confirmar aquela frase em um tom muito mais fácil de ser entendido. Tranquilo? Vamos continuar então. Outros primatas com um número elevado de neurônios também enfrentam desafios parecidos. É o caso do gorila, um animal que pode pesar até 200 quilogramas e tem um cérebro com 33 bilhões de neurônios. Como esses primatas se alimentam basicamente de folhas, eles precisam ingerir nada menos que 18 quilogramas de comida por dia. Não é de se espantar que passem diariamente cerca de 8 horas comendo, conforme o registro dos primatólogos. Ó, aqui a gente pôs o quê? Um dado para confirmar aquele tom mais coloquial. Depois aqui nós temos o quê? Nós temos o argumento por comparação. Nós somos primatas, então nós vamos comparar nosso cérebro com de outros primatas. Então, a comparação aqui é o quê? Aqui mostra que os primatas, como o gorila, eles comem o quê? Folhas. Portanto, eles têm que comer muita folha para dar sustento ao seu cérebro. Então, a gente tem que, quando for fazer uma prova de interpretação de texto, nós temos que identificar qual é o tópico frasal de cada parágrafo. O que é um tópico frasal, gente? Tópico frasal é quando eu identifico aquela frase que tem a ideia maior, que a partir dela nós vamos construir o quê? Aquelas ideias que são como galhos. O tópico frasal, ele é um tronco, ou seja, ele é a ideia mais, digamos, forte. Depois nós vamos ter galhos que partem desse tronco, ou seja, ideias que surgem a partir dessa ideia maior. Então, qual é o tópico frasal desse segundo parágrafo? É o caso dos outros primatas também terem um gasto com o cérebro muito grande. Aí ele parte do amplo para o específico. Sempre assim, gente, tá? Essa, digamos, é a forma de maior sucesso para se escrever um texto. Olha que legal, ó. Já estamos até tendo aula de redação junto, né? Então, ali, ó, terceiro parágrafo. As simulações mostraram que, caso mantivesse a dieta crua dos outros primatas, tanto o Homo erectus, surgido há cerca de 1,8 milhão de anos, quanto os humanos modernos, que têm 200 mil anos, precisariam passar improváveis 9 horas ou mais por dia se alimentando. Temos o terceiro parágrafo que faz um comparativo da alimentação dos outros primatas se nós a adotássemos. Temos aí então, ó, um dado que vai preparar para o grande tópico desse texto. Ocupados tanto tempo com o próprio sustento, eles dificilmente teriam como se dedicar a construir ferramentas, intervir no meio ambiente e realizar outras tarefas que costumam ser consideradas típicas dos humanos. O que esse quarto parágrafo faz? Ó? Ocupados tanto tempo com o próprio sustento. Se nós tivéssemos uma dieta de folhas ou crua, nós passaríamos muitas horas o quê? Comendo. E isso inibiria o quê? Aquelas tarefas que costumam ser típicas dos seres humanos, que são quais? Aquelas que podem intervir no meio ambiente, a construção de ferramentas. Ó, temos aí um dado que pode ser perguntado depois. Sempre que nós lermos um texto, nós vamos o quê? Relacionar um parágrafo com o outro, ok? Ó, o fato de conseguirmos sustentar nosso cérebro sem precisar passar o dia todo comendo é sinal de que alguma coisa mudou. Que coisa é essa? O que mudou? Alguma coisa. Não foi nosso cérebro.
Nosso cérebro muda por conta de uma alteração na alimentação. Os outros primatas, eles continuam sendo primatas por quê? Porque eles mantêm aquela alimentação com base em folhas e crua. Nós não. Nós vamos fazer o quê? Aí que vai vir o texto explicando isso aí. O que muda então? A nossa alimentação. Alguma coisa mudou? Ó, o coisa é uma palavra de índole coloquial. Isso é uma característica do texto de divulgação científica. Ó, foco nele. Ele faz misturas de dados, principalmente dados estatísticos ou de pesquisas, com um tom mais coloquial de expor as ideias. Vez e outra aparece algum termo coloquial, coisa, custa caro, né? Ficaríamos, né, presos, coisas assim. Muitos cientistas afirmam que a adoção de uma dieta baseada em proteína animal resultou, ao longo do tempo, na criação de diversas habilidades para conseguir esse tipo de alimento. A proteína animal foi essencial para fornecer mais calorias com menos esforço, o que favoreceu o crescimento do cérebro. Temos aí então o grande gancho do texto, que o nosso cérebro se desenvolve graças à ingestão de proteína animal. Além disso, cozinhar, ó, além disso é o que? É um operador argumentativo. O que é operador argumentativo? Fator de coesão sequencial, aquela que faz o texto andar para frente, mas interligando as ideias entre si. O texto ele anda para frente, mas olha para trás. Olha que interessante. Além disso, o que? Quem é o isso? A adoção de uma dieta baseada em proteína animal. Então, além disso aí, cozinhar é uma forma de começar a digerir um alimento antes mesmo que ele seja levado à boca. Então, ó, temos um outro fator que também contribui para o desenvolvimento do cérebro. Cozinhar, porque além disso vai o quê? Vai colocar uma adição de uma ideia que tem o quê? Que tem o escopo, ou seja, que tem a carinha parecida com aquela ideia que foi falada antes. Então, se nós falamos antes que a proteína animal, ela faz o desenvolvimento do cérebro, o ato de cozinhar contribui para o mesmo fato, por causa do operador argumentativo além disso. O calor rompe a estrutura tridimensional das moléculas da comida. Por isso, pesquisadores defendem que a quantidade de energia que absorvemos de um alimento aumenta quando cozido. Olha que legal. Mais um dado que caminha junto em que? No aumento do nosso cérebro. Estudos apontam que, além de tornar a digestão mais fácil e aumentar a absorção de energia dos alimentos, a dieta cozida permitiu diminuir o tempo gasto com a alimentação. Ó. Olha o além de novo. O além está interligando o que? Ideias que caminham juntas para o mesmo objetivo. Entenderam? Com isso, o que seria um fardo, um cérebro com muitos bilhões de neurônios e difícil de abastecer, se tornou uma vantagem evolutiva, que favoreceu um crescimento ainda maior. Vamos lá então. Alguma coisa é o que? Manutenção dos mecanismos de absorção. Não foi manutenção, foi alteração, porque se muda, não há manutenção. Alimentação contínua e demorada. Isso foi o que nós superamos. Estrutura tridimensional das não. Alguma coisa mudou é bem antes desse fato aqui da alternativa C. Ao modo de preparo e ao tipo de alimento que passou a ser consumido pelos humanos. Alternativa D. O preparo foi o quê? Deixamos de comer folhas de algo cru para cozinhar proteína animal. Ok? Segundo o texto, é correto afirmar que os primatas gastam menos tempo e energia com alimentação ao consumirem os produtos in natura, ou seja, crus? Não, nada a ver. O cozimento de alimentos acarreta um gasto energético cerebral maior pela dificuldade na concretização dessa ação? Nada a ver também.
O cérebro humano, para obter energia necessária, utiliza 20% das calorias ingeridas diariamente por um indivíduo. Vamos lá ver, ó. Logo no primeiro parágrafo. O cérebro consome um quinto. Um quinto é a mesma coisa do que 20%. Aí nós vamos fazer uma interdisciplinaridade com matemática. Alternativa C. A partir do texto, é correto afirmar a biologia humana se desenvolveu de forma independente. Não. Nós viemos da evolução dos outros primatas. O consumo de proteínas de origem animal teve impacto diminuto. Não, teve um impacto imenso. A ingestão de carne fornece proteínas e calorias e por isso é prejudicial? Não. A inclusão de carne nos hábitos alimentares contribuiu para a evolução do cérebro humano de diversas habilidades. Ó, aqui, ó, alternativa D, bonitona. A afirmação de que a proteína animal favoreceu o crescimento do cérebro é controversa. Não, eles concordam com isso. Então, a alternativa da 8 é D de dadinho. Na frase, como se alimentam basicamente de folhas, eles precisam ingerir nada menos que 18 kg de comida por dia. A conjunção como inicia a oração subordinada que expressa a causa. O como, gente, é uma conjunção que pode ter vários sentidos. O principal sentido do como é qual? Comparativo, né? Ele é tão guloso como um elefante. O como aí faz uma comparação. Ele fez o bolo como sua mãe ensinou. Aí o como tem sentido de conforme, conformidade. Ou seja, algo que segue um modelo pré-existente. E o como causal? O como causal ele só funciona quando ele começa a frase. Ou seja, quando a oração subordinada vem antes da principal. Porque se alimentam, já que se alimentam basicamente de folhas, então aí a gente tem sentido de causa. Essa está certa. Mas vamos ver porque que as outras estão erradas. O pronome se foi empregado para indeterminar o sujeito da oração. Ele se alimenta. Não, o se aí, ele digamos é o que? É um pronome reflexivo. Você faz algo que também volta para você. Eles se alimentam a si mesmos. Isso é o que? Voz reflexiva. Aquela voz verbal em que o sujeito faz ação, mas também sofre a sua ação. O advérbio basicamente expressa ideia de inapropriado. Não, basicamente é o que? É o que é, digamos, a cara de alguma coisa nesse sentido. Ou seja, que é a maioria das coisas. Errado também. A preposição de em de comida tem a função de conectar dois substantivos. Eles precisam ingerir 18 kg de comida por dia. Expressa, ó, até aqui tá certo. Aí depois ali que ele erra. Expressa a ideia de exclusão. Não. O de ali faz o quê? Faz uma especificação. Ou seja, adjunto adnominal. Né? O verbo precisar, na expressão precisam ingerir, indicação eventual, esporádica? Não. É algo que é o quê? Algo que é habitual, algo que é característico, porque é o presente, né? Então tá, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado. Um super beijo.